Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui vim responder a dúvida de nosso nobre amigo Humberto e aproveitar e trazer um assunto que acredito que possa ser de interesse muito grande de muitos de vocês aqui, que é sobre, segundo esse nosso nobre amigo, ele veio questionar. A partir do século XIV, século XV, os nobres passaram a deixar os castelos e irem viver nas cidades. Ou passaram a deixar de viver em fortalezas e construções fortificadas para viverem em construções suntuosas, mas que já não eram mais tão fortificadas. E vamos dizer assim, existe uma certa razão para o que o nosso nobre amigo está dizendo, de fato, mas sem dúvida, se vocês ouviram isso de seu professor de história, provavelmente ele fez isso para tentar resumir uma coisa que é muito mais complexa e que provavelmente, se você fosse um aluno de ensino fundamental ou ensino médio, você não teria provavelmente saco ou paciência para tentar entender a coisa por inteira. Ou pelo menos a maioria não teria. Então é compreensível do porquê que ele fez isso. Mas, enfim, isso é verdade, não é? O que acontecia de fato, Docas? Explica aí. Para começarmos o assunto, acredito que a primeira coisa a se falar é que por que os nobres moravam em castelos? Acho que isso vai ajudar a entender melhor. Como vocês já estão cansados de ouvir da minha parte, os nobres eram aqueles que eram guerreiros, aqueles que lutavam, aqueles donos da terra porque tinham capacidade militar de defendê-la, e que graças a essa capacidade militar derivava todo o prestígio, toda a riqueza que eles poderiam vir a ter, todos os direitos e deveres deles. E por esse motivo, por eles serem, vamos dizer assim, os militares do período, os guerreiros, eles também eram os que estavam mais expostos à violência no período, porque eram eles que iam para a linha de frente contra ela, com suas espadas, seus escudos, suas armaduras. Então, nada mais natural do que esse cara que está constantemente sendo exposto a conflitos e violência deseje viver em uma construção fortificada, para que isso lhe poupe trabalho na hora de se defender. Nada mais natural que isso. E por este motivo, os nobres, normalmente, durante a Idade Média, e os guerreiros, no geral, normalmente, durante a maior parte da história do mundo, viveram em fortificações. Os castelos não estavam ali sem motivo. Eles tinham um motivo muito bem definido, que era facilitar a defesa do nobre, facilitar o trabalho dele de defender a terra, de defender o território, de exercer sua função militar. E por isso que haviam castelos lá na Idade Média, na época. E sem dúvida, os castelos foram um dos elementos mais marcantes que existiram ao longo da Idade Média, porque eles moldaram a paisagem e toda uma dinâmica de sociedade no período, porque graças a ele, cada nobre podia ter seu pequeno antro de resistência para evitar a dominação de nobres maiores. Afinal, isso era pouco mais do que a própria função que os nobres exerciam na sociedade e no mundo. A defesa militar. Então, nada mais natural do que eles buscassem ferramentas que pudessem ajudá-los a exercer essa função defensiva da terra. O castelo era uma excelente forma de fazer isso, porque era uma construção, entre aspas, compacta em relação ao tamanho do terreno que eles tinham, mas que a partir dele era possível meio que defender e controlar o terreno como um todo e resistir a ataques mais fortes do que a capacidade militar deles ali de dentro. Até por isso que quando vemos algum jogo, geralmente quem está defendendo sempre leva vantagem, porque defender um castelo ou uma fortificação te tornaria muito mais eficaz do que atacar uma dessas. Então, nada difícil de entender por que os nobres viviam nelas, né? Nada difícil de entender também que castelos eram construções cujo principal foco era a função militar. Como eu estava dizendo, o castelo tinha o principal foco ser uma construção defensiva. Então, antes dele ser uma construção luxuosa, suntuosa, confortável ou qualquer outra coisa do tipo, ele era uma fortaleza, uma construção defensiva feita para a guerra. E esse é um elemento importante de compreender também, porque ele também vai ser muito útil para explicar o que aconteceu. Então, nós sabemos que a principal funcionalidade dos nobres era serem guerreiros e a dos castelos de serem fortificações e construções defensivas. Mais do que isso, uma coisa importante de entender do contexto medieval é que, ao contrário do que imaginamos, por serem territórios muito pulverizados por aí, a quantidade de conflitos era uma coisa imensa. Sabe esse mundo onde vivemos em paz hoje, onde tem pouquíssimas guerras? Quando tem são verdadeiras tragédias, mas que tem pouquíssimos conflitos? Então, isso não era uma realidade na época, porque imagina só, cada feudo era menor que uma cidade de hoje. E imagina as cidades que tem um monte de cidades vizinhas à volta delas. Para dar problema com algum vizinho, não era uma coisa difícil. E como muitas vezes não havia um moderador para resolver esses conflitos entre vizinhos, ou muitas vezes o moderador preferia se ausentar disso para não criar conflito com alguma das partes,
a chance de conflitos era uma coisa relativamente grande, pelo menos no começo da Idade Média. Principalmente porque no começo da Idade Média não eram só os territórios feudais que eram pulverizados, mas a hierarquia de nobreza que era menor geralmente também, porque os reis do começo da Idade Média detinham apenas uma fração de reino do que os reis do final da Idade Média detinham de reino. Então, por exemplo, pensa só, o reino da minha família, da família Possalski. O reino dela era a parte norte da Croácia. A Croácia já não é um país muito grande. Aí a parte norte era o reino da minha família. Aí a parte sul era outro reino. Tudo bem, não era só a Croácia. Tinha a Eslovênia também dentro do reino, ou uma parcela grande dela. Mas imagina só, os sérvios eram lá outros reinos. O sul da Croácia era outro reino. A Bósnia era formada por outros reinos. O que estava pro norte ali, na Hungria, na Áustria, eram outros reinos. Imagina, um reininho pequeno com um monte de reininho pequeno vizinho. Qual que não era a chance de estourar um conflito? E com reininhos pequenos como esses, a chance de você estar a menos de 100 quilômetros da divisa com outro reino era enorme. Basta lembrar que Zagreb, que tal da Croácia, tem parte da região metropolitana da cidade que fica em território esloveno, não fica nem em território croata. Então dá pra ter uma noção de que andar 100 quilômetros na Idade Média, você poderia não mudar só de feudo, mas de reino, no começo dela, principalmente. Imagina a chance de pipocar uma guerrinha ali, e às vezes poderia não ser nem uma guerra de rei contra rei, mas uma guerra de marquês contra outro marquês, de um barãozinho contra outro barãozinho. Guerras eram uma coisa normal na Idade Média. Não era uma coisa tão monstruosa quanto o mundo de hoje, em função da escala, porque na escala do período, como eu já demonstrei em outro vídeo lá, qual é o tamanho real dos exércitos de uma batalha medieval, era uma coisa mínima, provavelmente ia ter menos de 100 pessoas em campo de batalha. Mas, embora essa escala fosse mínima e reduzisse, de certa forma, muito dos danos e mortes da guerra, por outro lado também, essa escala tornava ela mais provável de acontecer. Então, imagina só, o nobre, ele era o guerreiro, ele tinha o castelo para se defender em primeiro ponto, depois para usar de casa e de conforto do resto, mas primeiro para se defender. E ele, principalmente no começo da Idade Média, vivia com o risco de estourar uma guerra contra ele. A qualquer momento ele precisar efetivamente se usar dessas defesas. Então, nada demais imaginar do porquê que o nobre vivia num castelo. De fato, nem todos os nobres viviam em castelos ao longo de todo o período medieval. Mesmo no começo dele, ou mesmo no período do alto feudalismo, há registros reais de que muitos nobres às vezes preferiam ter uma torre defensiva, um forte, uma fortaleza lá no topo da colina e viver numa mansão no centro da vila de seu feudo. E por que eles faziam isso muitas vezes? Porque queriam conforto, porque queriam praticidade, porque vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. O castelo pode ser muito funcional para questões militares, mas ele pode ser muito imprático para outras coisas. Já imaginou quanto tempo o nobre não leva para sair do castelo dele e entrar de volta? Abaixa portão, levanta portão, abaixa ponte levadiça, levanta ponte levadiça, desce escada, desce rampa, sobe escada, sobe rampa. Aí depois passa pelo caminho das deformidades naturais do terreno, que provavelmente foram utilizados para proteger melhor o castelo. Então, realmente, o castelo poderia ser algo lindo no sentido militar da coisa, mas que, sem dúvida, seria muito imprático para a atividade do dia a dia. Imagina, o cara ia gastar uma meia hora para sair de casa e outra meia hora para entrar em casa depois. Lógico, isso é uma expressão, primeira coisa, é bom citar isso, porque eu não tenho como comprovar por fonte que é este tempo exato ou é outro. Isso é uma estimativa, mas é mais para poder passar uma noção. Afinal, castelos são realmente isso. Eu já fui em vários deles e eu sei como é. Então era normal, relativamente normal, nobres que optavam por ter um forte, o castelo deles lá, mas não viverem em seus castelos por uma questão de praticidade. E isso não é desse período final da Idade Média que nosso nobre amigo mencionou, mas sim, desde o período inicial mesmo. Porque afinal, tudo bem, vai estourar uma guerra, você poderia correr para o castelo na hora que ela estourasse. Bastava manter alguma vigilância sobre isso. Lógico que entre ter que correr para o castelo e morar nele, talvez fosse uma praticidade morar já nele. Mas aí era uma questão de preferência individual de cada um, o contexto de cada um poderia variar, né? Sabemos como é. Às vezes também, o mesmo feudo poderia ter mais de um castelo do mesmo nobre. E tudo bem, isso não era uma grande anormalidade para o período. Então, como vamos dizer, essa noção de impraticidade é uma coisa recorrente, né? Era uma coisa que já existia. E podemos dizer que muito da ideia dos nobres deixarem os castelos provavelmente se deve a isso. Mas a isso combinado com outro fator.
E qual fator que é esse, Docas? A formação dos estados nacionais, podemos dizer. Ou o processo que levou a eles, de centralização de países e de estados nacionais. Porque pensa só, hein? Enquanto era feudalismo mesmo, o nobre tinha que ficar protegendo de fato sua terra e a principal fonte de defesa era a espada dele e não os acordos dele. Esse cara vivia em guerra. Então ele tinha um motivo para ter o castelo, para viver nele, ou pelo menos manter e eventualmente ir para lá. Mas com o advento da unificação dos estados nacionais, coisa que ocorreu já para o final do século XIV, início do século XV, começaram a ocorrer por aí, passamos a ter um período de maior estabilidade, menos guerras internas dos reinos. E com o fim da Guerra dos 100 Anos, muitas guerras por motivos fronteiriços também foram apaziguadas, vamos dizer assim, pelo horror que essa guerra foi, que ficou conhecido por toda a Europa. Então, temos aí algumas coisas. Temos nesse período um contexto menos favorável à guerra e essa questão que já incomodava muitos nobres da impraticidade de se administrar a partir de fortificações distantes, longínquas e afins. Porém, eu posso dizer que nem tudo se deve a isso. Talvez estes sejam os fatores principais que motivaram tal coisa, mas vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, muitas vezes, como vamos dizer, o castelo surgiu lá primeiro e surgiu o burgo em volta dele. Burgo, no caso, é a cidade fortificada. Tecnicamente, para poder chamar de burgo, teria que ser uma cidade independente, uma cidade que não fosse regida por um nobre em si. Mas, neste caso, vamos usar o conceito de burgo para toda e qualquer cidade murada e fortificada da Idade Média. Embora haja um conceito específico para burgo. Surgiu a cidade fortificada, vamos tratar assim, em volta desse castelo. E essa cidade, de certa forma, era um castelo já, porque tinha muralhas, tinha portões, tinha guaritas, tinha estruturas defensivas. Então, na prática, o castelo virou um castelo dentro de outro castelo. Então, neste caso, muita gente considera como o nobre deixou de viver no castelo para ir morar na cidade. Na verdade, neste caso, ele não deixou de viver no castelo. A cidade cresceu à volta do castelo dele. Em alguns destes, especificamente, o nobre abandonou a questão defensiva de seu castelo particular. Em outros, não. Mas para o que abandonou também não era uma coisa de todo incoerente, afinal já contava com a defesa da cidade. Ele poderia ajudar a bancar a defesa da cidade à volta, ou ele já bancava a defesa da cidade à volta de alguma maneira, e ele só passou a se usar da estrutura dela. Nos outros casos, ele continuou morando dentro de um castelo que ficava dentro de um castelo maior que era a cidade. Então, neste caso, não temos um abandono do nobre do castelo pela cidade. Haviam outros casos em que o nobre tinha um castelo e havia a cidade fortificada no feudo dele, mas o castelo ficava fora da cidade. Neste caso, era relativamente normal que o nobre comprasse uma boa residência dentro da cidade, reivindicasse isso para ele. Afinal, ele estava dentro de terras dele. E aí, como já contava com a estrutura defensiva da cidade, a casa que ele reivindicou dentro da cidade não precisava ser um castelo, porque ela já estava dentro de um. Neste caso, há uma transição, mas no caso, ele não deixou de viver em um castelo de verdade, ele apenas deixou de ter um castelo particular dele para viver em um castelo comunitário que era a cidade. Então temos mais um caso aí também. Temos mais dois casos para estudar. Temos também o caso onde a questão defensiva parou de ser uma necessidade para o nobre. E, vamos dizer assim, ele tinha o castelo dele todo murado e fortificado, e muitas vezes não saía desse castelo, mas ele adaptava ele para deixar de ser uma estrutura defensiva, militar, quando perdia essa real necessidade, para se tornar um palácio, para se tornar uma residência luxuosa e confortável. Deixava de ser um castelo no sentido militar da coisa e virava um palácio, por meio de adaptação. Há muitos castelos europeus que foram adaptados em palácios. E por último, enfim, havia o caso do nobre da corte real. Como assim? Sabe nos filmes, séries, livros e todo o resto, que a gente sempre vê nobres vivendo na corte do rei, vivendo no castelo do rei, ou vivendo em palacetes, mansões, residências confortáveis na capital do reino, para poder estar perto do rei? Isso era relativamente normal também. E o que acontecia neste caso? Geralmente ele encarregava alguém de sua confiança, somente membros da família, para ser o castelão, o administrador do castelo, e o portador do título e legítimo senhor da terra reconhecido mudava-se para a corte do rei. Neste caso, ele deixou de morar no castelo, ou no castelo dele, pelo menos, né? Mas o castelo não deixou de existir e não perdeu sua funcionalidade. E temos todos esses casos que levavam os nobres a saírem de seus castelos. Como eu falei mais perto do começo do vídeo, o principal motivo do nobre sair do castelo era a combinação da impraticidade que eram muitos dos castelos, porque ficavam em topos de montanhas e em locais de difícil acesso, até para poderem ser mais defensáveis, e que, lógico, isso trazia consequências para a praticidade da vida nele. E com isso, somado à não necessidade de defesas de uma vida tão defensiva, com o final da Idade Média, a unificação de estados nacionais, mais acordos de paz, por as terras depender mais de acordos do que de forças militares em si, levavam os nobres a saírem, por essa questão de praticidade especificamente. E bom, meus amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Like se gostou, se inscreve aí e até a próxima.